Bom dia, com alegria. Hoje inaugurando o nosso quadro Café com Fé. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu trago uma convidada especial para esse quadro Café com Fé. É a Mônica Aragão. Ela participou do reality A Casa Literária e eu tive o prazer de extrair a mensagem dessa linda, com uma história de vida incrível. E eu convido vocês a ficarem nessa live, a participarem com a gente. E já quero começar dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá lá em Hebreus 11:6, né? E aonde Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, que a gente possa exercer a nossa fé hoje, nessa manhã. Todas as segundas, às 7h30, nós vamos ter o quadro Café com Fé. Então, tá aqui já a minha convidada. Bom dia, Mônica. Já vou te convidar aqui. Bom dia, Renata. Minha irmã, gente. E hoje nós vamos ter aí uma história de... Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Que bom, prazer estar falando aqui com você, um prazer. Obrigada por aceitar o meu convite. E é um prazer ter você aqui, na minha live, no meu feed. Pode se apresentar para os meus seguidores aí, que vai ficar gravado, para quem assistir agora, né? E depois para quem assistir depois. Pode se apresentar aí, Mônica. Bom, faço um excepcional dia aí para você, Flávia, para o pessoal que vai estar assistindo aí, que está entrando também. Bom dia, eu estou vendo Renata está aí. Muito bom dia a todos. E o meu nome é Mônica Aragão. Eu tenho uma empresa familiar de consultoria e capacitação, que é de treinamentos. E agora sou uma escritora. Agora eu sou uma escritora, né? E agora com a embaixada da escrita de São Paulo, fui consagrada uma escritora daqui do nosso estado de São Paulo na Casa Literária Reality. E também estou aí formulando um método, né, que é o Diante do Espelho, que fala justamente do autoconhecimento, né, desse verdadeiro poder do autoconhecimento, como que a gente consegue se enxergar de fato a nossa essência e a nossa beleza real, né, ativar isso dentro da gente. Verdade. Muito linda a sua história. Tive o prazer, né? Estava falando que eu tive o prazer de participar um pouquinho, né? E extrair essa linda mensagem. Foi um prazer, uma honra. A honra foi minha, né? De poder participar. E eu vejo muito isso hoje, né? Nas pessoas, né, Mônica? Sim. Essa falta de autoconhecimento, né? Das pessoas não saberem quem são. E eu acredito que em um certo momento da vida, né? Eu acredito que você fica com aquele questionamento. Eu tive isso há praticamente 2 anos atrás. Quem eu sou, né? Do que eu gosto? O que eu gosto as pessoas me impuseram ou eu gosto porque eu gosto? Né? Então, esse momento assim daquela, como se diz? Fugiu a palavra agora, mas a gente fica com aquela... Ai, meu Deus, quando fala, você não sabe da sua existência. Crise existencial, né? Essa crise existencial, acho que muitas pessoas já passaram por isso, eu passei por isso. E foi quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, né? Onde eu coloquei a minha fé em ação. Então, por que eu tive esse insight, esse desejo, né? Deus colocou no meu coração de trazer essas lives do Café com Fé para estimular isso mesmo nas pessoas, para entenderem que não é na força do braço delas que elas vão realizar, que é na vontade de Deus, do Senhor, a gente confiar 100% nele. Né? Eu posso estar vendo um vale de ossos secos, mas eu creio que Deus tem o poder de criar um exército ali naquele vale de ossos secos, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua fé, inclusive para você participar na Casa Literária, que você
né? Eu sei um pouquinho, você falou, eu tenho certeza que eu vou ser escolhida, que eu vou ser chamada. E foi, né? Então, que fé Sim. é essa? Conta um pouquinho pra gente aí. Olha, foi tão interessante que, assim, eu já acompanhava a Elis por um tempo, e no meu antigo perfil. Depois eu tive um problema com aquele perfil e eu tive que fazer um novo. E já fazia um tempo que eu não estava seguindo ela. De repente eu comecei a seguir ela novamente e coisa assim de 2, 3 semanas, ela faz esse lançamento do 27D. Só que no meio desse caminho aí do 27D, ela tocou no coração dela, né? Deus tocou no coração dela para fazer a casa literária, reality. Aí eu fiquei prestando atenção e no dia que ela fez o lançamento, eu estava no Zoom, entendeu? Ela fez uma apresentação especial, uma reunião no Zoom, não foi no Instagram. O primeiro anúncio foi no Zoom. E aí ela falou assim, olha, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Depois dessa aula que eu dei para vocês sobre o que é o 27D, eu quero falar com vocês que eu senti no meu coração de estar fazendo o lançamento de um reality. Só que ele é diferente, esse reality. Ele é sobre livros, né? Casa literária. E quem quiser participar vai ter que fazer uns vídeos. E se você for aprovado nesse vídeo, a gente vai entrar em contato com você, fazer umas perguntas para ver se você realmente encaixa dentro do perfil que a gente está procurando. E esse vídeo ele tem que ser de apenas 1 minuto, até 1 minuto, em formato vertical, né? Fala. Uhum. E ela falou as regras, tudo. Eu peguei, eu mentalizei, né? Porque quando ela finalizou, ela fez a mentalização, ela fez o boot, né? E aí eu vi, eu consegui visualizar, eu consegui mentalizar e me ver lá, me ver na casa literária. E mais forte ainda, Flávia, é que eu não vi apenas a casa literária, eu vi o livro na mão dela. O meu Uau. livro na mão dela. Ela apresentando o meu livro, tipo, fazendo um lançamento do meu livro. Uau. E eu assim, ficou aquilo, né, na minha mente. Tipo assim, Senhor, realmente é para eu fazer. Só que assim, eu não fiquei esperando muito. Eu senti arder no meu coração. E assim que ela fechou o Zoom, eu já produzi o vídeo e enviei. Assim que eu produzi o vídeo e enviei, eu senti queimando mesmo no coração. Eu comecei a fazer minhas malas. Não sabia se ia ser escolhida, não sabia, não sabia. Mas eu sentia muito assim, ardia no meu coração, aquela vontade, aquele desejo enorme de estar ali nesse lugar. Eu ouvia um chamado, sabe? Eu ouvia Deus falando no meu coração. E Ele sempre fala comigo através de, ou é uma palavra, umas palavras-chave, e principalmente com música, né? Principalmente com a música. E eu já estava no meu coração uma determinada música no meu coração. E bem nesse dia que ela fez essa reunião, ela tinha colocado uma música de fundo. E essa música ficou acompanhando. E eu falei assim, é o Senhor me chamando, o Senhor quer que eu esteja nesse lugar. E depois disso também ela colocou essa música de novo. E assim, bem interessante que eu coloco isso, né? Eu registro isso e tal. E é a música Yeshua, né? Yeshua. E eu sinto realmente Jesus me chamando para estar nesse lugar. E é uma fé mesmo, porque assim, não tem como você ver, né? É palpável, algo palpável. Mas eu consegui olhar não com os meus olhos naturais, mas com os olhos realmente da fé. Os olhos do Senhor, né? Porque Ele colocou dentro de mim esse desejo, essa vontade de estar lá.
porque era precioso para mim estar lá. E sabe, Flávia, igual perguntaram para mim, né? Como assim, né, que você, para resumir tudo, como assim que você foi eliminada do reality, né? E você parecia que você estava tão plena, mesmo assim. Eu falei assim, olha, sabe aquelas quando você ativa a sua identidade real? O nome do meu livro é Diante do Espelho. Ele me fez viver literalmente diante do espelho dentro da casa. Ele colocou diante de mim tudo o que eu precisava tratar, né? Ele me colocou diante do espelho em todas as palavras que aquelas pessoas, os participantes falaram para me eliminar. Então, ele me fez viver em modo hard todos os bloqueios que estavam me impedindo de me enxergar, de me ver. Eu não sabia que eu tinha um bloqueio muito pesado de complexo de inferioridade. Eu não sabia. Eu tinha certeza da questão do bloqueio da rejeição, eu tinha certeza que era de autoimagem, mas eu já tinha passado por essa fase já. E eu não lembrava que eu já tinha desbloqueado, porque existem os níveis, né? E eu já tinha passado. Aí quando eu fiz o teste que o Pablo aplica, que é do IP, do método IP dele, de identidade e propósito, a Elisa aplicou na gente também. E lá eu vi, porque a partir de 75% é considerado bloqueio. Antes disso é um nível de atenção que você tem que ter. E o interessante é que a rejeição e a autoimagem deu só apenas 50%. O complexo de inferioridade foi o que mais me chocou, que foi de 100%. 100% deu complexo de inferioridade. Então, assim, tudo aquilo que eu sentia de rejeição, de me sentir mal em relação às outras pessoas que estavam ali, era por causa, a raiz era na inferioridade. Eu me sentia menor, eu me sentia menos que aquelas pessoas ali. Só que não era consciente, entendeu? Isso não era consciente para mim. E ali, Deus me mostrou nitidamente qual que era o meu problema. E ele mostrou que a minha identidade real nele, a minha essência real nele é nobre, é de realeza, entendeu? Ele me consagrou ali no final a rainha, né? A nova Esther dessa geração. Então foi muito forte. E eu recebi mesmo essa identidade nova. Lembra quando Deus, ele na verdade ele fez isso com todos os personagens bíblicos, né? Ele sempre mudou o nome e a história das pessoas. Jacó era um enganador, suplantador, e se tornou Israel, né? Então ele sempre fez isso, ou ele altera a vida da pessoa por completo, faz aquela metanoia, né? Faz aquela mudança de rosto, ou ele altera até o nome. Quando ele vê que é para a glória dele e que é para transformar vidas, ele altera até o nosso nome. Ele muda tudo. E eu vivi isso na casa. Ele me mostrou nitidamente todos os bloqueios que eu tinha e ali mesmo ele já me deu o poder de ressignificação. Na hora. Não foi assim, não precisei passar depois da casa para viver, não, porque ele queria me usar, era ali mesmo. Era para tratar não só a mim, mas todos os que estavam ali dentro, inclusive a equipe. E aí eu senti o carinho e o amor dele tão grande na minha vida, que eu senti, olha só, uma pessoa que entrou ali sentindo inferior. Eu me senti como se a casa tivesse sido preparada para mim. No final, quando no sétimo dia, né, eu senti a plenitude dele, né? Eu senti uma gratidão tão assim imensa no meu coração de estar tendo aquela oportunidade de estar ali, de aprender, de conviver com pessoas que têm resultados extraordinários. E eu olhei para aquilo e eu agradeci e falei, Senhor, agora eu entendo. Eu entendo o que o Senhor quer para mim.
Porque aqui eu tô me sentindo no meu lugar, é meu ambiente aqui. E eu não aceito menos que isso. Eu sei que eu não mereço menos que isso. Então, assim, aquela que entrou toda vitimizada, vitimista, né? Toda dodói, se tornou realmente nobre ali. Na verdade, ativou aquilo que já existia em mim, que era a minha essência, e eu não conseguia enxergar, que era a nobreza de estar com aqueles meus amigos ali, que eu coloquei no meu coração, que são meus irmãos, né? Eu entendo que são meus irmãos, aqueles participantes, e eu realmente estive feliz. Compartilhei da alegria deles terem livros deles publicados, mesmo eu não tendo o meu publicado ainda. Ainda, porque não é do meu É muito jeito. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Né, Clara? Sim, é verdade. Meu Deus, é muita emoção. Eu fico É. emocionada porque eu participei de tudo, né? Eu vi, mesmo estando online, né? E assim, meu Deus, você, né? Você falando agora, a gente sente o amor de Deus, a gente sente nas suas palavras, na energia dessa live, né? O amor de Deus. E realmente, quando às vezes a gente escuta assim, né? O Pablo falar, eu sou um filho folgado, né? Eu tô te vendo assim, eu sou uma filha folgada, eu sou amada, foi feito para mim. Foi. E é isso, é a gente tem que ser amada, porque é assim, Deus, né? Ele enviou Jesus para morrer por nós. E se só tivesse a gente, só tivesse a Flávia, só tivesse a Mônica, só tivesse a Gabriela, só tivesse a Renata, só tivesse a Tânia, só tivesse você no mundo, né? Jesus daria a vida por você. Então é assim, ele nos ama com amor incondicional. Sim. E eu acredito mesmo, Mônica. Ele levou você para. Nossa, é isso que você falou, ele te deu um tratamento hard. E percebe, eu quero que vocês percebam, gente, que é no movimento. É. Se você ficar parado na sua casa, se você, né, ficar só se vitimizando, se você não se mover, se você não se envolver com pessoas, não tem como. Eu falei, né, no início da live, oração. Não é só orar, é orar, mas ação. Então a gente ora, mas a gente tem que agir, Sim. né, Mônica? Tem que se movimentar. E você falou uma palavra que você falou para mim sobre falar sobre a fé. E o que vinha na minha mente toda vez, eu relatei isso também, é a palavra mova-se. Eu pensei, mas Deus, eu não tenho, mova-se. Eu só ouvi essa voz, sabe? Eu não tinha recursos. Porque assim, a gente sempre coloca uma desculpa, né? Eu não tinha recurso para estar lá na casa literária. Eu só ouvia ele falando assim, mova-se, porque ele quem ia fazer. Para você ver o quanto que aquele reality era para mim. Era para eu estar ali, porque a transformação foi muito forte, assim, é que tem detalhes que aconteceram ali, é que só quem estava ali viu, porque foi muito nítida a minha transformação. De quando eu cheguei ao último dia, você mesmo que foi a minha instrutora, você percebeu até nas minhas palavras. Era uma pessoa que tinha muita dor, muita mágoa. Abria a boca, só saía dor. E eu não tinha consciência disso. Para mim, eu achava que aquilo já estava tudo bem e não estava. Não estava. Então, quando você tem coragem de tomar decisão mesmo, tomar decisão, né? E se mover, ele vai te dar o chão. Ele vai te dar todos os recursos que você precisa. E ali eu fui tratada em todas as esferas. Na mente, na alma, no espírito e no corpo, que é onde eu mais fugia. Que era o corpo. E olha o meu livro, que é Diante do Espelho. Diante do espelho é tudo, inclusive o corpo. E aí eu achava que eu tinha que me preocupar mais com o espiritual e o emocional, e o meu corpo estava deixando. Meu corpo estava cheio de inflamação, de dor, porque estava sendo expelido, né? Estava sendo colocado tudo fora, aquilo que eu tinha dentro. Uma pessoa obesa é uma pessoa doente, uma pessoa que está toda inflamada, toda inchada, de mágoa, de dor. E foi tão incrível essa transformação ali na minha vida, que ali eu já tinha, quando eu fiz o batismo e mergulhei, né?
nas águas ali, eu já senti aquele peso saindo de mim. E eu falei assim, eu emagreci aqui, eu já fui curada aqui. E realmente, era visível a diferença. E hoje eu continuo emagrecendo. Arrepiou. E eu continuo emagrecendo, porque eram aquelas mágoas que estavam dentro de mim e que o meu corpo começou a falar, que são as doenças psicossomáticas, né? Porque eu fiz todos os exames e eu não tenho problema de tireoide, não tenho nada, era tudo aqui, entendeu? Era tudo emocional. E Deus me tratando, porque assim, eu passei da obesidade mórbida, eu emagreci. Aí eu tive o reganho de peso de quase metade dos quilos que eu tinha emagrecido, eu engordei. E não interessa, eu usava assim a questão de ter perdido a minha mãe no luto para poder justificar o fato de eu ter engordado. E na verdade eu engordei porque eu perdi o controle emocional. Eu perdi totalmente o controle. E ali eu comecei a ter sentimento de culpa, me culpar. Então, o que eu fazia? Eu comia para me punir, para punir o meu corpo, porque eu achava indigna. Olha o complexo de inferioridade aí, a raiz. E eu não sabia que era isso. Então, eu me achava indigna por tudo que eu passei, aquilo vinha na minha mente. Eu passei abuso, eu sofri estupro. Então, assim, eu achava que a culpa era minha mesmo e eu tinha que sofrer mesmo. Então, a obesidade para mim era uma punição, entendeu? Veio como uma punição na minha vida. Eu tinha que eu merecia era isso, era ter um corpo gordo, todo inflamado, inchado, por causa que eu tinha que era a minha condenação. Eu me condenei, eu me auto-rejeitei, né? Era auto-rejeição pura. Então, quando eu cheguei na casa, como que as pessoas iam me aceitar, sendo que eu mesma já tinha me rejeitado? Então ali ele colocou luz, né? Clareza. Ele colocou a luz para eu enxergar aquilo que eu estava fazendo comigo. Não era eles, não era os participantes. O que eles apontaram para mim era eu no espelho. Era o que eu estava fazendo comigo. E isso foi muito forte, porque no primeiro dia ele já fez eu ressignificar aquilo. Eu vi o que eu estava fazendo comigo. E ali foi tratamento, porque eu fiquei 24 horas sem dormir. Eu não conseguia dormir naquela noite. Eu virei naquele conflito. Eu fiquei imaginando fiquei imaginando Jacó brigando com o anjo. Eu não saio daqui sem tua bênção nas mãos. Eu não saio brigando com... Eu me senti brigando a noite inteirinha com Deus em conflito. Por que o Senhor me fez passar por isso? Por que o Senhor me fez viver essa situação? Eu estou sendo humilhada de novo. Eu já passei por isso. Eu estou sendo rejeitada de novo. E aí eu ouvia ele, calma. Sou eu que estou fazendo isso com você. Você vai ser tratada. Espera em mim, descansa, calma, calma. Só mova-se, né? A palavra mova-se. Receba o meu tratamento. Então também em todo o tempo foi um momento de decisão, né? Eu tinha que decidir, porque eu poderia fazer como os outros que foram eliminados e ter desistido. Mas todos nós tivemos a mesma oportunidade de estar ali e de, mesmo sendo eliminados, a gente teve a oportunidade de permanecer na casa, porque nós fomos convidados a permanecer ali. Então, é óbvio que a oportunidade era a mesma, mas Deus tinha um plano para mim ali, né? Aquela família é a família que Ele me deu. É vocês, entendeu? Vocês são da equipe. Então, assim, eu me senti muito amada ali. Mesmo com as palavras difíceis, duras, de disciplina, porque eu tava ouvindo, eu estava muito aberta à voz de Deus. E eu senti que não era eles que estavam falando, mas era o próprio Deus usando eles para me disciplinar. Então, é bem forte. Você tem que estar muito sensível à voz de Deus para obedecer, para ter fé. Isso tudo que eu estou falando é ativado.
E ele me fez viver, igual eu falei, um modo hard de tudo ali. Porque ali a gente viveu não só o Cronos da gente, na verdade a gente saiu do Cronos e foi para a esfera do Kairos mesmo. Porque a sensação que a gente tinha ali de estar um mês naquela casa foi muito forte no sentido espiritual mesmo. E ele pegou pesado em todas as esferas. Eu tive que fazer exercício e eu chorava. Porque assim, quando eu fui para casa, eu não levei tênis apropriado, eu não tinha roupa apropriada, porque eu não queria fazer. Eu ia desistir por causa da atividade física. Você tem noção disso? Eu não queria fazer. E ali eu fui confrontada a fazer. Eu falei assim, gente, eu não tenho condição de fazer 5 km igual eles estão fazendo. Vai ter que chamar o SAMU para mim. Eu não vou dar conta, né? E não era, na verdade, os 5 km, né? Que ali não foi, ninguém fez 5 km ali. Mas era Deus tratando o meu coração para eu destravar a questão física ali, né? Cuidar do meu corpo. É ele mostrando para mim que o meu corpo é um templo sagrado dele. E que o meu corpo é a única ferramenta que me dá legalidade e autoridade na terra. E eu tinha que cuidar desse corpo maravilhoso, que é uma máquina perfeita, que ele me deu. E ali eu vi isso. Foi ali. Destravou isso também na minha vida. Então, assim, hoje eu como conscientemente daquilo que eu olho, que eu tô comendo. Eu como com amor, entendeu? Eu bebo uma água, uma bebida com amor, entendeu? Eu olho e falo assim, isso daqui vai fazer bem para mim, né? Eu passo exercícios, não tanto, assim, porque a gente tem uns níveis, né? E é processo, e cada um tem que respeitar a sua fase. Eu não posso olhar para eles e falar, nossa, faz 5 quilômetros. Eu tenho que me ver dentro das minhas condições e ir aos poucos, é fase. Um dia eu vou chegar lá junto, né? Mas não pode deixar de fazer, você tem que se mover, você tem que começar. Todos que estavam ali, um dia começou, teve que começar. E o pior da gente é começar, né? É iniciar, é se mover, é decidir. Então, quando você decide, todas as portas se abrem. Umas vão fechar, porque é livramento. Outras vão se abrir e escancarar, porque é naquele lugar que você tem que ir, né? E umas vai ser estreita, porque você tem que deixar para trás aquilo que você precisa deixar, para você conseguir passar. Então, você vai ter que desapegar de muita coisa para poder passar nessas portas estreitas, porque é onde ele vai te mostrando um caminho. Mas não tem como. Deus, ele não revela para você o processo. Ele só revela o que é, aquilo que ele quer no final. O processo ele não revela, porque senão a gente não faz. A gente desiste, porque é pesado o processo. Mas ele está com a gente. Ele não deixa a gente sozinho, porque o amor dele é muito grande. O amor do papai, né? Porque hoje eu falo assim que ele é meu pai, meu papai. Antes ele me tirou da condição de serva, que eu só falava Senhor, Deus. Hoje eu falo papai, porque ele me tirou da servidão para me tornar uma filha, de fato. Então eu sou filha de Deus Pai, o meu Abba Pai. Então é bem diferente. Meu Deus, é forte. Gente, manda essa live, compartilha, manda aviãozinho, pelo amor de Deus. Mas quem tá aqui tem que ouvir, né? Quem tá aqui é para estar, né? Tem uma amiga que ela fala, só tá aqui é para quem, né? Mas vamos compartilhar, que a gente, quando a coisa é boa, a gente quer compartilhar. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então vamos dar aí, gente. Vamos distribuir. Transbordar. Mônica, transbordar. Eu falo assim, essas lives a gente acha assim, nossa, eu vou fazer, mas o primeiro a ser transformado é a gente que decidiu fazer, né? Porque quando eu senti de Deus para fazer, Deus já tá me cobrando há um tempo. E eu, não tenho tempo, não sei o quê, né? Eu só dando desculpa. Eu falei, não, se eu não puser data, não decidir, não fazer, não vai acontecer. Né? E aí o Senhor eu senti de fazer com você. Então, meu Deus, Deus sabe, eu tô sendo a primeira a ser tratada aqui.
E o processo do livro, eu quero falar um pouquinho, né? Porque eu te conheci nesse processo do livro. O processo do livro, gente, é exatamente isso. As primeiras pessoas a serem tratadas são os profissionais. E é o que a Mônica está falando. Nós fomos tratados, a equipe foi tratada, né? A Mônica foi tratada no processo hard, como ela disse. Mas e você vê que Deus, ele age assim, é sempre no movimento. Ele fala, onde estiverem dois ou mais, ali eu estarei. Então, por que que você insiste em andar sozinho, sozinha? Não ande sozinho. Obedeça. A Mônica falou que não tinha condições, mas ela não tem só na condição. Porque para Deus não tem condição. A condição é o homem que coloca. É a decisão. Muitas coisas também na minha vida, Mônica, foi decisão. Eu estava falando ontem com meu esposo, né? E eu falei assim, quando eu decidi escrever o meu livro, quando eu decidi trabalhar nessa área, eu não tinha curso nenhum, preparação nenhuma. E ontem eu estava fazendo extração com um escritor, que um prazer, né, foi para mim, também através do Master 27D, que eu estou prestando os serviços para a Elisângela. E aí ele falou, ele me parabenizou, né, do meu trabalho e tudo. Falou, nossa, muito bom ali o que você montou, o que você preparou ali. E aí eu falei assim para ele, olha só, eu não tenho curso, mas eu tive atitude. Claro que eu pesquisei, eu estudei, né? Me movimentei e tal. Mas eu digo, eu não comecei com formação nenhuma. Se eu fosse esperar isso, eu não tinha começado até hoje. Eu ia me formar primeiro, mas eu decidi. E quando a gente decide, Deus dá as ferramentas para nós, né, Mônica? Eu vejo esse cuidado de Deus com você, esse cuidado do Senhor com você, né? Bom dia, gente, para quem está entrando aí. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, qual foi o momento, assim, você falou um pouco já bastante, mas o momento da sua vida, não só ali na casa, e eu não sei se foi esse momento, que você teve que colocar a sua fé em ação mesmo, que foi algo extraordinário, algo que você fala assim, não, isso aqui não foi mão humana, foi a mão de Deus. Você acredita que foi nesse momento do reality ou teve algum outro momento que você sentiu forte mesmo? Que te marcou? Na verdade, se a gente for analisar, Deus sempre esteve presente na minha vida, sempre tendo esse cuidado, esse amor de pai. Só que eu não enxergava, né? Eu não conseguia enxergar isso. E realmente, assim, Flávia, a casa literária ela foi um divisor de águas na minha vida. Ela foi um divisor de águas na minha vida. Ela foi transformador. Não tem como eu não, assim, antes da casa e depois da casa. Pós-casa. Então, assim, o mais interessante é que eu já vivi muitos, assim, treinamentos, porque como eu trabalho nessa área, né? Tá vendo que o nosso maior bloqueio está intimamente ligado com o nosso propósito, né? Então, assim, eu dou treinamento há 10 anos e é para um público masculino, né? E há 5 anos eu trabalho com inteligência emocional. E eu era uma pessoa inteligente emocional? Não. Só que é no movimento que ele vai tratando e ele vai trabalhando a sua inteligência emocional. Pelo contrário, eu não tinha nenhuma inteligência emocional. Mas ele me escolheu para dar essa unidade curricular na empresa onde a gente presta serviço, justamente para isso. E na época foi para me tirar do luto. Porque eu estava tão mergulhada na minha dor, que do luto, da perda da minha mãe, que eu não conseguia me ver nem trabalhando mais, eu estava em completa depressão. E ali ele me usou essa matéria para me tirar do luto, porque ele sabe, ele me conhece, ele sabe o meu coração, ele sabe que eu não consigo falar se eu não viver aquilo. E ele me fez viver a inteligência emocional. É igual a casa literária. Ele me levou lá para eu viver aquilo. E eu sou dessa que é intensa, entendeu? Eu mergulho mesmo. Só que eu mergulhava muito no negativo, né? Muito na dor. Então, assim, uma pessoa que está totalmente mergulhada na dor, ela não consegue enxergar o amor do pai. Né? Ela não consegue enxergar o amor do Criador, daquele que te criou. Então, assim, para isso você precisa estar em movimento.
Então, para mim, a fé, ela você só consegue viver ela quando você se coloca em movimento. Sem ação, não tem como você viver a fé. Só de ficar visualizando ou mentalizando. Você tem que se mover para aquilo acontecer. Então, para mim, a fé, ela está intimamente ligada com a decisão, né? Decisão mais ação, porque quando você decide, você não vai ficar parado, você vai agir, você vai se movimentar. Então, para mim, de todos os treinamentos que eu fiz, era Deus, eu sinto Deus pela fé já me tratando. Tipo assim, ó, você vai passar por esse treinamento para poder se abrir aqui, abrir somente aqui, porque quando eu cheguei na casa, eu já estava pronta para receber aquilo que ele tinha para mim. Porque se eu não tivesse passado por tudo que eu tinha passado antes, eu não conseguiria absorver e muito menos ressignificar tudo aquilo que aconteceu comigo tão rápido. Porque foi muito rápido, você estava lá e como você extraiu de mim a minha essência, né, que era aquela de dor, e aí você viu o quanto que eu transformei naquele lugar. Mas por quê? Porque ele já me fez passar por processos anteriores. E a gente tem que viver assim, rompendo em fé, né? As fases. Cada vez que a sua fé é provada, ele vai te dar uma chance de viver um pouco mais e de avançar e de romper cada vez mais com a fé, né? Rompendo em fé mesmo. É de glória em glória, de degrau em degrau. Não vai ser assim, eu já vou viver algo tremendo, assim, de uma vez só. Não, vai ser de fé em fé, de glória em glória, de decisão em decisão, de obediência em obediência. E é do jeito dele, não é do seu jeito, nunca vai ser na força do teu braço. É verdade. É verdade, Mônica. Eu estava também esses dias falando com os meus filhos. Eu falei assim, tudo já existe, né? Tudo já foi feito. A Bíblia está escrita, então Deus ele é o alfa e o ômega, né? O início e o fim. Então já está escrito até o fim, né? Então Deus não vai fazer nada novo, né? Salomão fala, não tem nada novo debaixo do sol, dos céus, eu não lembro agora certinho, né? O versículo, mas não tem nada novo, né? Então, por que a gente não acessa? Por que a gente não recebe? Aí eu falei para eles, como que pode? Deus não vai te dar, vai dar um carro para você, pro meu filho de 9 anos, não vai te dar um carro para você dirigir, porque ainda você é pequeno, né? Você é criança, você precisa atingir a estatura, e é isso que a palavra nos ensina, né? Então, como você está dizendo aí, é de processo em processo, de degrau em degrau, decisão em decisão. Então, às vezes a gente quer muito uma coisa, né? A gente quer muito, mas Senhor, eu quero, por que eu não recebo? Por que eu não tenho? Porque não é o tempo, você não está maduro, você não cresceu, ainda está menino, menina ainda, né? Você precisa atingir uma estatura. E às vezes a gente não entende. Mas quando a gente coloca essa fé em ação, né? Fé é a certeza das coisas que não existem, tudo é possível ao que crê. Eu coloquei vários versículos aqui, né? Para a gente ler. Então, tá lá, se você dar um Google ali e colocar, tem muitos versículos que falam com a gente, né? E eu, uma vez também, Mônica, eu queria compartilhar aqui para quem está aqui, eu também falei para Deus, eu falei, Deus, eu não quero mais só ler a tua palavra, não quero mais ficar recitando versículos, e, né, eu falei, eu quero viver, eu quero ter essa fé para viver, para te conhecer, né, de contigo andar, eu quero andar com o Senhor. E foi aí que eu coloquei a minha fé em ação. Nessa época eu pedi as contas da CLT, né, eu era registrada. E aí eu pedi as coisas, falei, não, Senhor, eu vou viver o que o Senhor tem para mim. Que foi na época do livro, que eu lancei o livro e tudo mais. Então, essa fé, essa certeza, né? Isso agrada a Deus, como eu falei ali em Hebreus 11:6, né? Essa fé que a gente tem, isso agrada a Deus. Porque a gente entende que tudo que a gente tem para viver, para fazer, para realizar, depende do Senhor, depende da mão dele. E esses dias eu estava um pouco triste e tudo mais também, né? Por vários motivos, as lutas, como você diz, né? Tem coisa que é dolorido, mas que a gente tem que passar. Sim. E aí você falou da música, eu lembrei, por isso que eu quero compartilhar. E aí eu estava caminhando, fui caminhar, e eu não gosto de caminhar sozinha. Eu gosto de caminhar com meu marido. Mas aquele dia eu fui sozinha, era para eu ir sozinha.
E aí eu fui, falei pro meu marido, ele falou, não, eu falei, mas eu vou. E fui caminhar, falei, deixa meu cérebro aí refrigerar. E eu entrei no mercado para comprar umas coisas próximo de casa para os meus filhos tomarem café. Eu falei, vou comprar umas coisinhas aqui. E aí, gente, estava um silêncio no mercado. Mônica começou a tocar um louvor, não sei se você conhece, quem está na live conhece, chama Era a Mão de Deus. Quem não conhece, coloca aí depois. Era a Mão de Deus. Gente, era Deus falando comigo. Eu fico arrepiada só de lembrar. Era Deus falando comigo. A letra, a mulher cantando uma voz tão forte e falando que na alegria ou na tristeza, na tempestade ou na bonança, quando você começou de novo, tentou de novo, era a mão de Deus, era eu com você, porque não toquei a sua mão. Então é isso que você falou, né? Em todos os momentos Deus está com a gente. Sim. E muitas vezes a gente é que não percebe, a gente é que não chama ele para perto, a gente é que não chama ele de papai, né? De papaizinho, de papai querido. A gente coloca ele ali, parece que ele está tão longe, um Deus tão longe, porque mesmo ele na sua onisciência, né? Mesmo ele ali sendo tão grande, tão majestoso, a palavra de Deus fala que ele se curva dos céus para nos ouvir. Então, esse mesmo Deus grande, majestoso, que criou tudo, né? Ele é o mesmo Deus que quer que a gente chame ele de papai, né, Mônica? Ele quer entregar para nós o que ele tem de melhor. E a gente não acessa por isso, por causa da nossa imaturidade, né, Mônica? Imaturidade e não reconhecer o amor dele, né? Porque sim, a gente precisa reconhecer o amor do Pai. Ele é nosso Criador, né? Nós somos imagem e semelhança dele. E muito mais do que ser imagem e semelhança do Criador, nós somos filhos, temos a herança. Por que a gente não acessa aquilo que já é nosso? Porque a gente precisa se mover, precisa se posicionar para receber, porque é uma coisa que ele nunca vai fazer pra gente, né? Já tá lá, ele já fez quando ele criou, porque a casa literária ela foi baseada em Gênesis, né? Na criação. Então, assim, eu aprendi muito, porque é um livro que a gente sempre lê, mas não tem um entendimento, né, sobre. E lá está escrito que quando ele criou, fez toda a criação, ele falou que era bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, ele falou que era muito bom. E mais do que isso, ele fala, eu os abençoei. Então, a gente já é abençoado, entendeu? Ele já abençoou a gente. E tanto que ele colocou a bênção sobre nós, que a gente tem poder de frutificar, de multiplicar tudo que a gente põe nas nossas mãos. Então, por que a gente não acessa as riquezas? Por que a gente não acessa a prosperidade? Porque não se posiciona. Não tem fé. Não reconhece. Né? Não coloca fé isso, em prática, né? Exato, não reconhece esse poder de Deus que já nos deixou, que está tudo na palavra, né? Não tem intimidade com Deus, com a palavra. Falta fé, né? Falta posicionamento, falta ação. E a gente fica dando as desculpas, né? Não sei se você acha, se eu estou errada, mas você disse lá no início de complexo de inferioridade. Seria tipo um vitimismo, Mônica? Sim, total. Porque toda pessoa que sofre de complexo de inferioridade, ela é vitimista, né? E não tem nada mais terrível do que um vitimista. E desagrada o coração de Deus. Porque Deus não fez a gente para ser vítima, Ele fez a gente para ser protagonista da nossa história. Ele fez a gente como governante, para governar e reinar sobre a nossa vida. E quando você se coloca em uma posição de vítima, você está negando aquilo que Ele já deu para você. Entendeu? Você está negando o amor dele, está rejeitando o poder que Ele te deu como filha. Entendeu? Se é homem como filho, né? Sendo vitimista, porque quem é o maior vitimista de toda a história, né? É o próprio inimigo. Ele se fez vitimista o tempo todo. E o vitimismo, ele tem uma raiz já no Éden, né? No Jardim do Éden. Quando comeu do fruto proibido ali, da árvore que não poderia ter comido, o que aconteceu? Eles se esconderam, Adão e Eva se escondeu. E toda vez que Deus procurava Adão para conversar, ele sempre estava, né?
Só que dessa vez Adão se escondeu. E Deus já sabia, óbvio, o que era. Só que ele queria ouvir o quê? A gente assumir a responsabilidade, né? Adão assumir ali. E ele não assumiu. O que ele fez? Foi vitimista. O vitimista, ele sempre joga a culpa no outro. Ele sempre joga a responsabilidade no outro. E olha o que o Adão fez. Quando Deus perguntou para ele, Adão, o que houve? Aí ele aparece com vergonha, com culpa, e fala assim, Deus, foi a mulher que tu me deste, me fez comer do fruto que não era para comer. Então ele estava culpando não só a mulher, mas o próprio Deus. Ele culpou o próprio Deus. Olha que vitimista, né? Então, ele culpou o próprio Deus. Aí depois ele foi perguntar para a Eva culpou a serpente. Aí ele foi perguntar para a serpente culpou o diabo, né, que tomou o corpo dela. Então, foi uma sequência de vitimista, um culpando o outro e ninguém assumia, porque quem é protagonista, ele assume a sua responsabilidade, ele sabe aquilo que ele fez. Então, ele confessa, ele declara, não, eu fiz isso, a culpa é minha mesmo, a minha responsabilidade, e agora eu tenho que fazer da merda um esterco, né? Porque aduba, né? Produz. Então, é isso que eu vivi lá. Do vitimismo ao protagonismo. Em 7 dias eu consegui viver isso. Porque eu tava entrando, literalmente, eu sou bocuda mesmo, né? Você sabe. Na merda. Porque a merda tava na merda. O que eu fiz com aquela merda? Esterco. Comecei a adubar ali. E começou a produzir. E foi muito rápido, foi muito intenso. Então, foi maravilhoso. Né? Foi muito bom mesmo. E eu amadureci muito. Eu era uma menininha, né? Tão menininha que as meninas lá falavam assim que eu miava. Eu não falava, eu miava. E aí, depois, eu consegui rugir como um leão, né? Agora eu sou uma mulher. Até minha voz, ela foi alterada. Não sei se você já percebeu que ela foi alterada. Você percebeu que está mais grave? Era bem. Não, mudou demais. Eu lembro. Pode falar? Eu lembro da primeira. Do nosso primeiro encontro, você lá, chorando, chorando. E a gente veio de fora, né? Claro, a gente respeita, né? Cada um, mas né, você tinha que pôr para fora. Era o seu momento ali, de dor, né? E agora, meu Deus, está renovada, né? Já naquele dia da live que você fez, né? Que lá foi a nova Esther, né? Nomeada nova Esther e tudo mais. Gente, foi muito forte, muito poderoso. E vocês veem, gente, isso que eu quero falar para vocês é decisão. É decisão, ela não precisou, ela não ficou pondo condição, né? Ah, eu vou, eu não. Não, quando você decide, Deus age porque você sai de cena. Você sai de cena. Aí o Senhor, ele pode agir. Aí Deus pode agir na sua vida. Mas quando você quer o controle, né? Que isso é a falta de fé. Não, tá no meu controle. Não, eu vou fazer assim, eu vou conseguir o dinheiro para ir, por exemplo, né? Eu vou. Não, esquece, você decide. E as coisas vêm, elas caem no seu colo, gente. Sabe? Eu vivi muitos momentos da minha vida, mas hoje eu não quis falar muito, não. Eu quero ouvir a Mônica, porque essa história tá demais, tá incrível, tá me alimentando. E é isso que a Renata escreveu aqui, né? Esses testemunhos fortalecem a nossa fé. Por isso que a gente tem que contar, né? Hoje cedo eu estava vendo um vídeo ali que apareceu para mim no Instagram, de um rapaz fazendo bem para uma pessoa, dando uma marmita para ele ali na rua, falando palavras boas e tal. E algumas pessoas criticando, para que fazer isso? Para que mostrar? Né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. As pessoas criticando. Mas, ao meu ver, eu acho tão bom, né? A gente falar do que Deus fez, falar do bem que a gente está fazendo, que a gente está dando um exemplo, né? O que a Mônica está fazendo aqui? Testemunhando, dando um exemplo para vocês de que é possível a mudança, de que é possível a gente viver, né, o sobrenatural de Deus. Porque, gente, o que ela viveu? Uma transformação total. Corpo, né? Mente, espírito, tudo, né, Mônica? A sua fé foi ativada, né? O seu corpo, a sua mente, foi tudo, foi uma transformação total. Isso porque ela decidiu
ela obedeceu, né? Ela ouviu a voz e obedeceu. Então, quantas vezes a gente ouve a voz de Deus e não obedece? Eu vou falar de mim. Eu ouvi várias vezes a voz de Deus falando, abre a live, faz a live. E eu não fiz. E olha só, eu abri essa live e olha essa bênção. Olha, gente, que a gente está recebendo. Olha esse testemunho da Mônica. Eu vi a Gabriela falando, não sei se ela está indo aqui na live. Ela falou, gente, foi para mim, né? Que forte. Ela se emocionou, ela chorou. Então, se essa live, vamos dizer assim, foi para a Gabriela, já valeu. Quanto vale uma vida, né, Mônica? Não tem valor. Né? Porque ela é única. Não é nem exclusiva, ela é única. Né? Então, muitas vezes a gente fica pondo condição para fazer as coisas, para abrir uma live, para escrever um livro. Gente, eu já vi pessoas escrever livros e depois ganhar todo o processo. A minha mentorada, eu tenho uma mentorada minha, da minha mentoria Ouro, ela escreveu e ela ganhou o processo, mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Né? Deus faz a parte dele, mas e a sua parte? Você está fazendo? Verdade. A sua parte você está fazendo? Né? A Gabriela tá aí. Ah, linda! É isso, né, Mônica? Assim, então a gente já foi para 1 hora de live, tá muito boa. Vai ter que fazer outra. Vamos ter que fazer outra, gente. Olha, Mônica, eu quero que você coloque aí suas considerações finais. Eu quero que você fale o que sentiu no coração. Eu amei. A sua história é linda, é maravilhosa. Esse Diante do Espelho que você falou, esse livro seu é maravilhoso. Né? Não se cale. Gente, a Mônica também vai começar uma série de lives. Sigam ela para quem não segue aí. Participa das lives. Ela tem um conteúdo lindo, maravilhoso. Uma história de vida linda. Esse Diante do Espelho vai, com certeza, transformar muitas mulheres. Elas vão se enxergar. Elas vão ver o poder que elas têm em Deus. Né? E é muito linda a sua história, Mônica. Pode falar aí, que hoje eu quero te ouvir. Que bom, ó, a Gabriela tá falando aí que amou a minha história, né? E que mexeu muito com ela. Que ela vai se colocar em movimento. E bom, para mim já valeu o meu dia hoje de estar lendo isso, porque eu me escondia, né? Quem tem complexo de inferioridade, ele se esconde, a pessoa se esconde, ela é vitimista, ela é egoísta, ela não quer transbordar, porque ela acha que ninguém merece saber da vida. Então, assim, se exponha. Mete a cara mesmo, entendeu? Porque, por exemplo, eu fui lá pensando que era sobre livros, mas não era sobre livros, porque eu não saí de lá com o meu na mão, né? Eu não saí de lá com o meu na mão, mas era sobre a mensagem que eu tinha dentro de mim e que ia impactar vidas, e impactou inclusive a equipe que estava ali, né? Então, Deus me levou ali para tratar todos, inclusive a própria Elis, porque ela falou isso, né? Então, assim, é forte, é o que você carrega, não é o que você não é o seu comportamento, mas é quem você é, a sua essência, porque ele vai olhar direto para o seu coração. Então, assim, não se acha inferior, não se acha que você é indigna porque você faz tudo errado falando português, sabe? Porque eu só faço merda, entendeu? Não. Ele vai olhar para você pelo teu coração, pela sua intenção, a intenção que está dentro de você. E é ali que ele vai trabalhar. Então, se coloca mesmo em movimento, decida, né? Decida ser uma pessoa que vai impactar vidas. E você pode impactar vidas de uma forma falada ou de uma forma escrita, mas mete a tua cara. E a internet, ela tá aí para isso. Tem muitas pessoas ruins, muitas pessoas más, falando um monte, colocando um monte de conteúdo de merda aí. Por quê? Porque os bons se calam. Entendeu? Acorda, desperta. Deus está colocando agora um movimento para despertar mesmo as pessoas, para ativar a identidade delas, porque elas estão perdidas, não têm identidade. Elas estão com crise existencial, elas não sabem nem quem elas são, quanto mais o que elas querem na vida. Então, assim, você tem que tomar uma responsabilidade que é sua, porque você foi chamada para falar, entendeu? Foi chamado para expor mesmo sua vida. Não fica preocupado com reputação, não. Entendeu? Ai, o que os outros vão pensar? O que os outros vão falar de mim? Não interessa.
Se ele te deu a visão, ele vai te dar a provisão. Ele está te chamando. E quando ele te chama, quando é propósito do Pai, quando é chamado do Pai, esse problema já não é mais teu, é dele. É dele. Então coloca para ele o que você tem que fazer. Confiar. Que é uma palavrinha muito difícil. Porque você tem dificuldade de confiar numa pessoa que você não vê. Né? Se é difícil confiar em quem você vê, ainda mais quando você não vê. E é o que ele quer da gente. É isso, Flávia, confiança. É você confiar plenamente nele e descansar nele, porque o problema que você acha que é teu não é mais teu, porque se ele te chamou, é dele esse problema, não é mais teu. Já é dele. Entendeu? E ele vai fazer, ele vai cumprir todas as promessas na tua vida. Ele vai cumprir todas as promessas na vida de quem está aqui, de quem vai assistir depois de gravar. Você só precisa decidir, se movimentar, se posicionar e confiar nele, descansa nele. É isso que ele quer. Entendeu? Que ele vai fazer. Ele vai fazer. Para de querer pegar tudo para você e falar, é meu, vai na força do teu braço. Não vai não. Não vai dar certo. Deixa, a outra música, né? Deixa ele trabalhar do jeito dele. Né? Deixa ele fazer no tempo dele, porque o amanhã não te pertence. É dele. É ele quem vai fazer. Você só precisa obedecer, movimentar. Estar dentro daquilo que ele colocou na sua vida é o chamado, né? E isso que é mais importante. Gratidão, Mônica, muito forte, meu Deus. Forte, né? Opa, obrigada É pela sua outro nível, história. né, Flávia? Você falar com uma pessoa curada. Meu Deus, Identidade que real transformação. ativada. Pois é, a gente fica com esse orgulho, né? Achar que o que a gente tem é pouco, ou esse complexo de inferioridade. Isso eu já venci bastante, esse vitimismo. Eu tinha, só um parênteses aqui, eu tinha muito essa questão do vitimismo, Mônica. E agora você vê, por exemplo, eu teria assim, meu Deus, mas vou convidar a Mônica. Aí se ela não aceitar, mas a Mônica que foi lá, que esteve com os grandes, né? Eu nem chamaria. Mas não, eu sei que você é um ser humano como eu, que você tem histórias, né? Então, isso da gente entender que nós todos somos amados, cada um está num nível, mas não ter esse vitimismo. Mas se fosse antes, eu não chamaria. Falei, não, acho que ela não vai nem aceitar, né? Mesma coisa, eu tô fazendo as extrações com duas pessoas, dois rapazes milionários. Milionários que já têm muitos milhões. Se fosse antes, eu ia falar assim, não, vou falar. Nem E se eu falar alguma né? coisa errada, né? E como que eu vou fazer? Não, gente, eu tô conversando e Deus tá me usando. E Deus tá usando eles, né? Então é isso que Deus quer, Ele quer o nosso sim. Então, gente, usem esse exemplo da Mônica de inspiração, né? Eu tô muito grata a Deus pela sua vida. Eu senti o Espírito Santo te usando. Dá para ver nítido Jesus na sua vida, né? Antes também, agora também. Mas, assim, tá muito gostoso de te ouvir. Muito lindo que Deus fez na sua vida, né? Toda honra e toda glória a Ele. E parabéns pelo seu posicionamento, pelo seu posicionamento, pelo seu sim. E, assim, foi um prazer. Gente, quem não segue a Mônica, siga a Mônica. Quem não me segue, começa a me seguir aí, os seguidores dela. Faça um print, né? Faça um print, marca a gente para mais pessoas assistir essa live. Mônica, eu vou tirar os comentários para as meninas fazerem o print. Tá. Gente, faz o print aí, tá? Eu vou desativar os comentários. E eu vou fazer também. Bora lá. Era aí que não saiu. Aí. Foi. Gente, tirou o print aí, espero que tenha tirado. Deixa eu ativar os comentários de novo. Olha, gratidão a cada um que esteve presente. Gratidão, Mônica. Obrigada. Muito feliz, muito obrigada por aceitar o convite. Viu? Foi um prazer, um grande prazer, uma honra para mim. Para mim e obrigada. Também. Deus abençoe, viu? Amém. Você também. Lindo dia. Beijo. Para você e para todos. Tchau.